Se você acha que pedras são entediantes, espere. Não feche o vídeo e continue com a gente, porque prometemos que as rochas podem ser muito mais estranhas e fascinantes do que você imagina. Nem todas as pedras têm formas comuns. Algumas crescem em formatos tão peculiares que desafiam a lógica. Estes são os 15 exemplos mais impressionantes de formações rochosas inacreditáveis da história da Terra. Número 15. Os 12 Apóstolos. Localizados ao longo da Great Ocean Road, em Victoria, na Austrália, os 12 Apóstolos são uma coleção de pilhas de calcário que se erguem dramaticamente no Oceano Austral. Algumas dessas formações atingem impressionantes 50 metros de altura. Elas foram moldadas ao longo de milhões de anos pela ação implacável da erosão causada pelas ondas poderosas e ventos intensos. Originalmente, faziam parte das falésias do continente. Com o tempo, as ondas esculpiram cavernas, que se transformaram em arcos e eventualmente desabaram, deixando para trás essas pilhas solitárias. Curiosamente, o nome 12 Apóstolos foi criado na década de 1920 para atrair turistas, mesmo que no início houvesse apenas 9 formações. Antes disso, o local era conhecido como The Sow and Piglets, a porca e os leitões. A erosão cobrou seu preço, e hoje restam apenas 8 formações, especialmente depois do colapso de uma em julho de 2005. Esse evento destacou a natureza frágil do local, lembrando a todos os processos geológicos em curso que continuam moldando essas formações. A taxa média de erosão na base é de aproximadamente 2 centímetros por ano, indicando que novas formações podem surgir à medida que as falésias são desgastadas. Para vistas deslumbrantes, visite o local ao amanhecer ou ao pôr do sol, quando a luz do sol lança tons dourados sobre o calcário, criando uma cena de tirar o fôlego que atrai fotógrafos e amantes da natureza do mundo todo. Número 14. Wulingyuan. Situado na província de Hunan, na China, Wulingyuan é famoso por seus impressionantes pilares de arenito. Este local, reconhecido como Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, cobre mais de 26 mil hectares e abriga cerca de 3 mil formações rochosas que chegam a ultrapassar 800 metros de altura. Essas maravilhas naturais originaram-se há cerca de 380 milhões de anos, durante o período Devoniano, quando a área era um fundo do mar que foi gradualmente elevado e erodido. Ao longo do tempo, vento, água e variações de temperatura esculpiram o arenito em pilares delgados e imponentes. Entre os pilares mais famosos está a Montanha Aleluia do filme Avatar, que inspirou as montanhas flutuantes do longa. Com mais de 1.080 metros de altura, essa formação tornou-se um destino obrigatório para fãs e visitantes. O Parque Florestal Nacional de Zhangjiajie, o Vale Suoxi, a Montanha Tianzi e a área cênica de Yangjiajie são algumas das regiões notáveis dentro de Wulingyuan, oferecendo vistas e experiências únicas. A melhor época para visitar é durante a primavera e o outono, quando o clima é agradável e a paisagem está no auge de sua beleza. Número 13. Drangarnir. Drangarnir, uma formação rochosa deslumbrante nas Ilhas Faroé, entre as ilhas de Vagar e Tindalmur, é um espetáculo natural que combina um arco imponente e impressionantes pilhas de rocha. Esse cenário único, esculpido ao longo de milhões de anos, captura a essência selvagem e intocada do Atlântico Norte. Os 2 pilares principais de Drangarnir são conhecidos como Stori Drangur, o maior, e Litli Drangur, o menor. O arco natural que conecta as formações é um dos elementos mais icônicos da região, fotografado por viajantes do mundo inteiro. Essa paisagem dramática foi moldada pela força persistente das ondas do oceano e pelo clima rigoroso da região, que lentamente desgastaram o basalto vulcânico, criando formas esculturais. A palavra Drangarnir vem do idioma local das Ilhas Faroé, onde Drangur significa pilha de rocha. Essas estruturas elevam-se sobre o mar em um contraste impressionante com o azul profundo das águas e o verde das ilhas ao redor. A paisagem é especialmente mágica durante o pôr do sol, quando a luz dourada ilumina as formações e destaca suas texturas únicas. Embora seja uma das atrações mais fotografadas das Ilhas Faroé, alcançar Drangarnir não é fácil. O acesso é controlado para preservar a delicada ecologia local e manter a segurança dos visitantes. Caminhadas guiadas são a melhor maneira de explorar a área,
oferecendo a oportunidade de mergulhar na beleza intocada do arquipélago. Para os amantes da fotografia, Drangarnir é um destino dos sonhos, com vistas panorâmicas que incluem a ilha vizinha de Tindalmor, cujos 5 picos distintos adicionam profundidade à paisagem. Seja você um aventureiro ou alguém em busca de tranquilidade, Drangarnir oferece uma experiência inesquecível de conexão com a natureza. Número 12. Moeraki Boulders. Os Moeraki Boulders, situados ao longo da praia de Quecorre, na costa de Otago, na Nova Zelândia, são uma verdadeira obra-prima da natureza. Essas enormes pedras esféricas, que parecem ter sido deliberadamente esculpidas, criam uma paisagem surreal que atrai visitantes de todas as partes do mundo. Algumas dessas pedras atingem até 3 metros de diâmetro e podem pesar várias toneladas. O processo de formação dos Moeraki Boulders começou há cerca de 60 milhões de anos, quando minerais como calcita e quartzo começaram a se acumular ao redor de núcleos orgânicos, como fragmentos de conchas ou fósseis em sedimentos do fundo do mar. Com o passar do tempo, as camadas sedimentares endureceram, criando as formas quase perfeitamente esféricas que vemos hoje. O que torna essas pedras ainda mais fascinantes são as redes de fissuras conhecidas como septárias, que se formaram quando os boulders secaram e encolheram, gerando rachaduras que foram preenchidas por minerais, resultando em veios visíveis de calcita. Esses padrões dão às pedras uma aparência quase extraterrestre, como se fossem artefatos de outro mundo. Para os Maori, povo indígena da Nova Zelândia, os Moeraki Boulders têm um significado especial. Segundo a lenda, essas pedras são os restos de cestos de enguias, abóboras e cumaras, batatas doces, que vieram à costa após o naufrágio da grande canoa ancestral Araiteuru. Essa narrativa mitológica acrescenta uma dimensão cultural rica a esse fenômeno geológico. A praia de Quecorre, onde os boulders estão localizados, oferece um cenário espetacular. Durante a maré alta, muitas dessas pedras ficam parcialmente submersas, criando oportunidades únicas para fotografias. Ao longo do tempo, a erosão das falésias acima da praia revela novas pedras, garantindo que a paisagem continue a mudar e a encantar os visitantes. Passear entre os Moeraki Boulders é uma experiência única, permitindo que você admire a habilidade da natureza em criar formas tão extraordinárias. Esse é, sem dúvida, um dos destinos mais cativantes da Nova Zelândia e uma parada obrigatória para qualquer amante de geologia e mitologia. Número 11. Parque Nacional dos Arcos. O Parque Nacional dos Arcos, em Utah, é uma paisagem de tirar o fôlego, com mais de 2.000 arcos naturais de pedra. Entre os mais icônicos está o Delicate Arch, uma formação impressionante com 20 metros de altura e 10 metros de largura, famosa por sua estrutura independente emoldurada pelas montanhas La Salle ao fundo. A formação dos arcos começou há mais de 300 milhões de anos, quando a região estava submersa por um antigo mar que depositou grossas camadas de sal. Com o passar do tempo, o sal foi coberto por camadas de sedimentos que se transformaram em rocha. A pressão causou o deslocamento do sal, criando cúpulas e fissuras que, gradualmente, formaram os arcos pela erosão do vento e da água. Entre os arcos imperdíveis está o Landscape Arch, o maior arco natural da América do Norte, com impressionantes 88 metros de comprimento. Sua aparência delicada parece desafiar a gravidade, fascinando todos os que o visitam. Outra formação notável é o Double Arch, um par de arcos interconectados que cria um efeito visual espetacular, popular entre os entusiastas da escalada. O parque também possui outras áreas cativantes, como o Fiery Furnace, um labirinto de passagens estreitas e formações rochosas imponentes que proporcionam uma experiência de caminhada única. Guias do parque frequentemente conduzem tours para ajudar os visitantes a explorar esse fascinante terreno. Número 10. Al-Nazla. A formação rochosa de Al-Nazla, localizada no oásis de Taima, na Arábia Saudita, é um fenômeno geológico impressionante. Caracterizada por uma divisão precisa no meio da rocha, ela parece ter sido cortada por um laser. As duas metades da formação descansam sobre pequenos pedestais, criando uma visão hipnotizante. Composta principalmente de arenito, Al-Nazla intrigou geólogos por anos. Entre as teorias sobre sua origem estão a erosão pelo vento, atividade tectônica ou expansão e contração térmica. Outra possibilidade é a presença de uma antiga falha geológica que teria contribuído para essa divisão única.
O oásis de Taima é rico em história, servindo como um importante centro de comércio e assentamento desde a Idade do Bronze. Escavações arqueológicas revelaram vestígios de ocupação humana que datam de milhares de anos, incluindo inscrições antigas que oferecem um vislumbre da narrativa histórica da região. Número 9. Cavernas de Mármore. Escondidas na região remota da Patagônia, as cavernas de mármore são uma maravilha natural localizada no Lago General Carrera, na fronteira entre Chile e Argentina. Formadas ao longo de 6.000 anos pela erosão constante das águas turquesas do lago, essas cavernas exibem uma incrível variedade de formas e cores. As cavernas principais incluem a Catedral de Mármore, a Capela de Mármore e a Caverna de Mármore, cada uma com padrões espirais e tons vibrantes que realçam o contraste entre a luz e a água. A Catedral de Mármore é especialmente fascinante, com colunas imponentes e tetos arqueados que lembram uma grande basílica natural. O Lago General Carrera, o segundo maior lago de água doce da América do Sul, contribui para o espetáculo. Quando a luz do sol atravessa as águas ricas em minerais, ilumina as paredes de mármore, criando um show deslumbrante de cores. A melhor época para visitar é na primavera ou início do verão, quando os níveis mais altos da água permitem que barcos naveguem mais fundo nas cavernas. O acesso às cavernas geralmente exige uma viagem à pequena cidade de Puerto Rio Tranquilo, de onde partem passeios de barco. Embora a travessia possa ser desafiadora, a recompensa é uma visão íntima de uma das criações mais impressionantes da natureza. Número 8. Tsingy de Bemaraha. O Tsingy de Bemaraha, localizado em Madagascar, é uma impressionante floresta de agulhas de calcário que abrange mais de 660 km². Esse patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura é formado por picos pontiagudos que atingem até 50 metros de altura, criando uma paisagem surreal e imponente. O nome Tsingy significa onde não se pode caminhar descalço, um reflexo das formações afiadas que dominam o terreno. Essas estruturas espetaculares surgiram ao longo de milhões de anos devido à erosão causada por águas pluviais ricas em dióxido de carbono que lentamente dissolveram o calcário, formando fendas profundas e agulhas acentuadas. Além de sua beleza geológica, o Tsingy de Bemaraha é um refúgio para a biodiversidade. A região abriga diversas espécies endêmicas, como o Lemuredecans sifaka, conhecido por sua habilidade de saltar graciosamente entre as formações rochosas. Plantas e insetos exclusivos também prosperam neste ambiente único. A exploração do Tsingy é uma aventura emocionante. Trilhas estreitas, pontes suspensas e até mesmo escaladas com cordas são necessárias para percorrer o local. O ponto alto da visita é o Grand Tsingy, famoso por suas agulhas de calcário imponentes e vistas panorâmicas deslumbrantes. Número 7. Torre do Diabo. Erguendo-se dramaticamente das planícies de Wyoming, nos Estados Unidos, a Torre do Diabo é uma formação geológica icônica com 265 metros de altura desde sua base. Este monólito vulcânico, com colunas hexagonais impressionantes, tem atraído visitantes e cientistas por séculos. Formada há cerca de 50 milhões de anos, a Torre do Diabo surgiu quando o magma ascendeu pela crosta terrestre, mas resfriou e solidificou antes de alcançar a superfície. A erosão ao longo de milhões de anos removeu as rochas mais macias ao redor, deixando as colunas resistentes em destaque. As lendas dos povos indígenas da região, como os Lakota e os Cheyenne, atribuem à Torre do Diabo um significado espiritual. Segundo os mitos, enormes ursos tentaram escalar a torre, deixando marcas de garras que formaram os sulcos verticais visíveis hoje. Designada como o primeiro monumento nacional dos Estados Unidos em 1906, pelo presidente Theodore Roosevelt, a Torre do Diabo é um destino popular para escaladores e trilheiros. A trilha ao redor da base da torre oferece vistas espetaculares e oportunidades para observar a vida selvagem local, como águias douradas e veados. Número 6. Manpupuner. Nas profundezas da República de Komi, na Rússia, encontram-se as formações rochosas Manpupuner, também conhecidas como os Sete Gigantes. Essas impressionantes colunas de granito variam entre 30 e 40 metros de altura e criam um cenário deslumbrante nos Montes Urais do Norte. Formadas há cerca de 200 milhões de anos, essas colunas emergiram de camadas sedimentares que foram submetidas a intensa pressão e calor
devido à atividade tectônica. Com o tempo, as rochas mais macias ao redor foram erodidas, deixando apenas as formações de granito resistentes. As lendas locais adicionam um charme cultural a essas formações. Segundo o folclore dos Mansi, os gigantes eram espíritos transformados em pedra pelos deuses como punição por suas más intenções. Visitar Mampupuner é uma experiência desafiadora, dada sua localização remota. É possível chegar ao local através de uma longa caminhada ou de um passeio de helicóptero. O esforço, no entanto, é recompensado pela vista de tirar o fôlego, com os pilares contrastando com a paisagem intocada e selvagem dos Urais. Número 5. A Calçada dos Gigantes. A Calçada dos Gigantes, localizada na costa da Irlanda do Norte, é um dos monumentos naturais mais icônicos do mundo. Com cerca de 40 mil colunas de basalto interligadas, essa formação geológica única cria um cenário quase mágico, que parece ter sido esculpido à mão. Esse espetáculo natural é o resultado de uma atividade vulcânica ocorrida há cerca de 60 milhões de anos. Quando o magma subiu à superfície e entrou em contato com o ar e a água, resfriou-se rapidamente, provocando rachaduras e contrações que formaram as colunas prismáticas. Embora muitas das colunas sejam hexagonais, é possível encontrar variações com 4, 5, 7 e até 8 lados. Essa disposição geométrica perfeita é uma das razões pelas quais a Calçada dos Gigantes é considerada uma maravilha geológica. Além de sua importância científica, o local está profundamente enraizado no folclore irlandês. Segundo a lenda, a calçada foi construída pelo gigante irlandês Finn McCool para alcançar a Escócia e enfrentar seu rival Benandonair. Quando Finn percebeu que Benandonair era muito maior e mais forte, sua esposa teve a ideia de disfarçá-lo como um bebê gigante. Ao ver o bebê, Benandonair ficou assustado, imaginando o tamanho de seu pai, e fugiu, destruindo a calçada ao longo do caminho. Essa narrativa lendária dá um charme especial ao local, misturando ciência e mitologia de forma encantadora. A biodiversidade da Calçada dos Gigantes também é notável. O ambiente costeiro abriga plantas como o salgadinho das praias e o alecrim do campo, que prosperam em condições salinas, além de diversas espécies de aves marinhas e vida aquática que habitam as piscinas naturais formadas entre as colunas. Os visitantes podem explorar a área através de trilhas bem cuidadas, como a Causeway Coastway, que percorre mais de 50 quilômetros da costa deslumbrante. As vistas panorâmicas das colunas de basalto, combinadas com o som das ondas quebrando nas rochas, criam uma experiência inesquecível. Seja você um amante da geologia, da história ou da natureza, a Calçada dos Gigantes é um destino que promete maravilhar a todos. Número 4. Árbol de Piedra. O árbol de pedra, ou árvore de pedra, é uma das formações rochosas mais emblemáticas do deserto de Siloli, na Bolívia. Localizada em um dos lugares mais áridos e inóspitos do planeta, essa estrutura natural se assemelha a uma árvore solitária, com um tronco fino que suporta um topo mais largo e irregular. Com cerca de 7 metros de altura, o árbol de pedra desafia as expectativas do que a natureza pode criar. A formação é composta principalmente de arenito e quartzo, dois tipos de rochas sedimentares que, ao longo de milhares de anos, foram moldadas pela força dos ventos carregados de partículas de areia. Esse processo de erosão esculpiu a base da formação, deixando-a mais estreita e dando-lhe o aspecto de tronco de árvore. O árbol de pedra está situado a uma altitude impressionante de mais de 4.000 metros, em um ambiente marcado por temperaturas extremas que variam drasticamente entre o dia e a noite. Essas condições adversas contribuem para a contínua transformação da formação, embora a rocha principal tenha resistido à passagem do tempo com notável resiliência. O deserto de Siloli, onde o árbol de pedra se encontra, é famoso por suas paisagens surreais e cores vibrantes. A areia dourada e avermelhada contrasta com o azul do céu e o branco das montanhas andinas cobertas de neve ao fundo, criando um cenário digno de pinturas. Além disso, o deserto faz parte da Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa, que protege diversas espécies únicas de flora e fauna, como flamingos andinos e vicunhas. Visitar o árbol de pedra é uma experiência enriquecedora, especialmente quando combinado com outros destinos próximos, como o Salar de Uyuni, o maior deserto de sal do mundo, e as lagoas altiplânicas, conhecidas por seus tons de vermelho, verde e turquesa.
Para quem busca uma conexão profunda com a vastidão e beleza da natureza, essa formação rochosa é uma parada obrigatória em uma das regiões mais impressionantes da Bolívia. Número 3. Bryce Canyon. O Bryce Canyon, localizado no sul de Utah, é famoso por suas formações rochosas únicas conhecidas como hoodoos. Esses pináculos altos e delgados foram moldados ao longo de milhões de anos por processos geológicos e erosão. Diferente de um canyon tradicional, o Bryce Canyon é composto por uma série de anfiteatros naturais esculpidos na borda de um planalto elevado. Essas formações começaram a se desenvolver há cerca de 60 milhões de anos, quando a área era coberta por um lago cujos sedimentos formaram camadas de calcário, arenito e argila. Os hoodoos assumem formas variadas devido à ação do congelamento e descongelamento da água, que penetra em rachaduras, expande-se e quebra a rocha. As cores vibrantes, que vão do vermelho ao branco, são resultado de minerais como óxido de ferro. O anfiteatro Bryce, o maior do parque, é especialmente impressionante ao amanhecer e ao entardecer, quando a luz ressalta as cores e sombras das formações. Trilhas como a Navajo Loop permitem uma exploração mais próxima das paisagens surreais. Número 2. Wavy Rock. A Wavy Rock, localizada na Austrália Ocidental, é uma impressionante obra da natureza que se assemelha a uma gigantesca onda oceânica congelada no tempo. Com 15 metros de altura e 110 metros de comprimento, essa formação natural está situada perto da cidade de Hayden, dentro do Hayden Wildlife Park, e atrai turistas e fotógrafos de todas as partes do mundo. A formação da Wavy Rock remonta a cerca de 2 bilhões e 700 milhões de anos. Ela foi esculpida por um processo conhecido como erosão por inclinação, em que a ação da água e de reações químicas desgastaram as camadas mais macias da rocha granítica na base, enquanto as camadas superiores, mais resistentes, permaneceram intactas, criando a curvatura que vemos hoje. A rocha é ainda mais fascinante devido às listras verticais em tons de preto, vermelho e amarelo em sua superfície, causadas pela água da chuva que transporta minerais, como óxidos de ferro e alumínio descendo pela rocha. Esses minerais, ao se acumularem ao longo do tempo, formam padrões impressionantes que aumentam o apelo visual da Wavy Rock. Além de sua beleza natural, a Wavy Rock possui um significado cultural profundo. A área ao redor é rica em história aborígene, com várias lendas associadas à formação. Uma delas fala de uma serpente arco-íris que teria passado pela região, deixando a rocha em seu formato atual. Nas proximidades, os visitantes podem explorar outras atrações, como Hippos Yawn, uma rocha que se assemelha a um hipopótamo bocejando, e o Wave Rock Wildlife Park, que oferece oportunidades para observar a fauna local. O Salão da Onda de Sal, com seus tons vibrantes, também é uma parada obrigatória para os amantes da fotografia. Tópico curioso. Você pode até pensar que isso parece um planeta alienígena saído de um filme de ficção científica, mas acredite, essa formação rochosa realmente existiu aqui na Terra. Ou pelo menos existiu por um tempo. A natureza é sem dúvida mais estranha do que qualquer ficção, não é? Equilibrada de forma incrivelmente precária, essa formação rochosa parecia desafiar todas as leis da gravidade, como se pudesse desabar a qualquer instante. Ainda assim, permaneceu de pé por anos, o que atraiu inúmeros turistas. Muitos deles até subiam nela para tirar fotos ou simplesmente aproveitar a vista. Mas sejamos sinceros, essa não é exatamente a ideia mais inteligente, certo? Só porque algo ainda não caiu, não significa que nunca vai. E como esperado, um dia a rocha finalmente cedeu. Felizmente, isso aconteceu durante a noite, quando não havia ninguém por perto. Isso evitou uma possível tragédia e deixou apenas a lembrança desse espetáculo natural que intrigou e encantou tantas pessoas por tanto tempo. E você, teria coragem de subir em uma rocha tão instável? Ou acha que isso é uma loucura sem sentido? Compartilhe seus pensamentos nos comentários com a hashtag Tópico Curioso. Número 1. A Cabeça da Rainha. A Cabeça da Rainha, localizada no Parque Geológico Yerliu, em Taiwan, é uma formação rochosa impressionante que lembra o perfil de uma cabeça de rainha. Este marco icônico, esculpido ao longo de milhares de anos por processos naturais, ergue-se a mais de 4 metros de altura e atrai visitantes de todo o mundo. Essa formação foi criada por um processo de intemperismo diferencial, onde a base mais macia se desgasta mais rapidamente do que o topo, que é mais resistente. Os ventos fortes, o spray do mar e a composição geológica única da região
com suas rochas calcárias e arenosas, contribuíram para moldar essa silhueta distinta. Localizado no Cabo Yelil, uma estreita península que se estende por aproximadamente 1,7 km em direção ao mar, o parque abriga várias outras formações geológicas intrigantes. Entre elas estão as rochas de cogumelo, as rochas favo de mel e a roca do pássaro marinho, que assumem formas peculiares que despertam a imaginação. Apesar de sua durabilidade, a cabeça da rainha está lentamente se deteriorando devido à erosão, perdendo cerca de 1 centímetro de altura a cada ano. Para proteger esse marco precioso, as autoridades restringiram o acesso direto dos visitantes e utilizam tecnologia avançada para monitorar a taxa de desgaste. Nas proximidades, os visitantes podem explorar outras formações únicas do parque, como o sapato de fada, que lembra um sapato de salto alto, e aproveitar a rica biodiversidade do litoral. A cabeça da rainha é um símbolo da beleza natural de Taiwan, frequentemente retratada em fotografias e obras de arte. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber nossas histórias. Até a próxima!